Eu novamente a todos. Vamos dar continuidade aqui. Aquela hora lá, a nossa internet deu uma quedinha, né? Vamos organizar para que dê tudo certo dessa vez, que possamos dar continuidade, não tem nenhum problema, tá? Deixa eu só organizar aqui um esquema aqui para que a gente dê continuidade. Processo, Pedindo aqui. A Guerra Fria, né? Estamos falando sobre a Guerra Fria, sobre essa guerra. Só me organizar aqui. Aí, agora sim. Vamos lá. Bom dia, Sandra. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Vamos colocar aqui. Colocar a Guerra Fria aqui, dar continuidade à nossa aula. Onde nós estávamos. Estávamos aqui, já passamos. Já passamos da Coreia. Estávamos falando sobre a questão do Vietnã, né? Explicamos o Vietnã, a questão da estratégia de guerra. E aí eu parei aqui, né? Nesse processo aqui, dessa imagem, né? Que caiu em prova de vestibular. E eu falei para vocês que caiu e perguntou qual era o contexto, era geopolítico, né? A questão da Guerra Fria. E em qual guerra que era, né? Muita gente marcou Japão e a guerra do quê? Do Vietnã, tá? Aí o agente laranja, perdão, jogou na floresta para as folhas caírem, né? Para eles terem conhecimento do território, para saber onde estavam os soldados, né? Então você tem aí uma grande covardia em relação nesse período de guerra. E aí você vê aí a situação das pessoas em relação à questão do agente laranja, né? Né? A questão da deformação em relação à questão desse produto que foi jogado na maior covardia em relação a ele. Desfecho da guerra, tá? Acordo de Paris trata-se do acordo firmado entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, estabelecendo um cessar-fogo, tá? Então, você tem aí, ó, o Acordo de Paris. Reunificação do país em 76, após 3 décadas de guerra, os dois Vietnãs se uniram com o nome República Socialista do Vietnã. Ou seja, o Vietnã do Sul, né, que era capitalista, se tornou o quê? Socialista. Eu quero que você marque isso aí no seu caderno aí, ou então no seu livro que você estiver anotando aí, que é importante. Foi o Acordo de Paris, onde vai ter o fechamento aí em relação à questão do quê? Do fim da Guerra do Vietnã, tá? Trata-se do acordo firmado entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, estabelecendo um cessar-fogo. Então, mas você já tinha morrido gente pra caramba, tá? E a reunificação do país em 76, após 3 décadas, a Guerra do Vietnã, unificaram o nome República Socialista do Vietnã. Lembrando que, igual eu falei para vocês, que é muito comum os filmes tratarem, Braddock também, tem um filme do Braddock que retrata essa situação aí, beleza? Todo mundo está me ouvindo aí, tá tranquilo ainda, né? Aproximadamente 6 milhões de vietnamitas morreram no conflito. Os Estados Unidos perderam aproximadamente 58 mil soldados, né? Interessante, né, que quando fala sobre a Guerra do Vietnã, é colocado muito a quantidade de soldados que perdeu os Estados Unidos, né? 58 mil soldados, né? E olha a quantidade de gente que morreu no Vietnã, né? Então é muito maior, mas só que é dado essa questão de sentimento. Nossa, 58 mil soldados. Claro que é muita gente, né? Mas aí você vê a questão da discrepância, né? Onde tem uma tecnologia e o outro que estava com pau e pedra praticamente na mão, a quantidade. Lembrando que eu já comentei com vocês em outro momento que guerra, ninguém ganha guerra, todos os dois perdem, né? E não só a questão de vidas, né? Mas também uma grande perca em relação à questão da estrutura econômica de um país, né? Todo fator cultural, né? Leva à questão da mortalidade, né? E lembrando que hoje o Brasil chega aí em torno praticamente de 125 mil mortos, né? Num período aí, você viu que a guerra do Vietnã, ela durou aí, parece que foi 7 anos, né? Foi mais, 15 anos, tá? Perdão, 15 anos. Morreu essa quantidade de soldados, né? E nós estamos numa guerra aqui no Brasil que em 4, 5 meses morreu 125 mil pessoas, né? Que é essa guerra que eu falo em relação, né, uma contextualização do que vem acontecendo, beleza? Queridos, pega o seu livro aí,
Pega seu livro aí rapidinho aí. O livro que nós estamos trabalhando. Deixa eu só achar. Tá aqui. Pega seu livro aí, né? Seu livro volume 10, tá? Volume 10. Pega o seu livro volume 10. Por favor. Tá? Pegue seu livro volume 10. Abra aí na página 9. Página 9, tá? Vamos lá. Livro volume 10, página 9. Abra, por favor, aí todo mundo aí, tá? Vamos fazer uma atividadezinha aqui rapidinho, tá? Página 9, Enem, tá? Enem. Claro que isso aqui também vou estar fazendo a revisão. Quem não estava na primeira aula, na quinta-feira que vem eu vou estar fazendo a revisão para a nossa prova de quinta-feira, que vai ser no período vespertino. Então, eu vou estar fazendo a revisão. Professor, qual que é a matéria da prova? Ó, trabalhamos de socialismo, capitalismo, falamos de Cuba, falamos de China, falamos de Guerra Fria no contexto, tá? Então, tudo isso aqui vai ser a matéria, tá? Então, essa resolução aqui, nesse primeiro momento aqui, vai nos ajudar. Lembrando que a prova ela é discursiva, a prova ela não é o quê? Objetiva, tá? A expansão do sistema capitalista da Europa Ocidental no mundo todo representou um dos movimentos mais característicos daquilo que denominou a aceleração da história. Essa façanha se precedentes ao longo do processo de desenvolvimento da espécie humana na face da Terra foi, sem dúvida, o recurso do exercício de uma nova modalidade de poder, o econômico. A dominação dos ricos e dos pobres é tão velha quanto a própria humanidade. O capitalismo soube, porém, originalizá-la de modo lhe conferir extraordinária eficácia transformadora do meio social. Nesse sentido, como bem salientou Marx, ele exerceu na história um papel eminentemente revolucionário, tá? Então, o capitalismo aí, ele fala que ele vai favorecer um processo eminentemente revolucionário, né? Ele vai utilizar esse processo. Lembrando que isso aqui não é um processo só do capitalismo, ele vem antes, né? Essa questão do processo de exploração, mas vai ser muito mais forte. O capitalismo promoveu, você está todo mundo com o livro na mão aí, 9, exercício 9, perdão, página 9, exercício 1. Promoveu o fim da dominação dos ricos sobre o pobre, a redução da pobreza nos países centrais, a aceleração da história pelo poder econômico, a organização da sociedade contra o poder econômico e um poder revolucionário para reduzir a desigualdade global. Galera, você tem aí 5 segundos para me colocar aí no chat, por favor, a resposta certa. Por favor. 5 segundos. Rapidinho aí, tá? Analisar essa questão, a página 9, exercício 1, Enem. 5 segundos. Eu tô achando que vocês não estão me ouvindo, né? Ninguém fala nada, ninguém põe nada. Cadê aquela galera bonita que estava na primeira aula, todo mundo aberto lá, participando? Tô vendo ninguém desse jeito aí. Enquanto eu bebo minha água, cadê? Opa, já começaram aí, ó. Eu só vou olhar na hora que tiver 5. Já tem um aqui. 2. Cadê o 3 chegando? Cadê o 3? Cadê o 3? Vamos analisar. Vamos responder. 3. Cadê o 4? Cadê o 4? Cadê o 4 aí? Coloca aí. Qual letra que é essa alternativa, essa questão? Qual alternativa que é? A, Ô, B, Bispo, C, D ou E? Bispo, Opa, chegou. Fala nada. é livro 9 mesmo? Livro, volume 10, página 9. Eu acho que eu falei errado, então. Vou pegar o 10, peraí. Desculpa aí. Todo mundo participando, hein? Peraí. Galera, olha aí. Cecília Mariana Fernandes. Galera, você sabe se... Eu não sei, aqui talvez tenha... Aqui tem aquelas enquetes. Deve ter enquete aqui, né? Também nesse negócio aqui. Tem que aprender aqui, mexer nessa parada aqui certinho. Que até hoje eu ainda apanho, sabe? Se tivesse aquela questão da enquete, a gente colocava a enquete, fica mais top, né? Para você responder. E essa maneira não ia, não, Samuel. Que aí a gente ia trabalhar legal aí. Mas tá bom, vamos lá então. Essa galera respondeu aqui, né? Em relação à questão da alternativa aqui. Vamos ver, né?
Ou todo mundo... Ó, Cecília é, Mariana C, Rebeca C, Vivian C, pergunto a Vivian, Jordana, Davi, Mariana, 10, Ananda, não tem essa alternativa, Mariana. Amanda C e Samuel C, tá? A Ananda C também. E a Jordana tá rindo aqui, a Mariana tá rindo, todo mundo tá rindo aqui. Mas vamos lá, então. Galera, vamos ler aqui, ó. Professor, é porque eu falei que era o Oi. livro 10, eu não tava falando sobre a questão. Eu tava Não, eu sei, eu tô enchendo o saco. Eu entendi, eu tô enchendo o saco. O capitalismo promoveu o fim da dominação dos ricos sobre o pobre? Não promoveu, ele fez fomentar, concorda comigo ou não? É a letra A, então não é. Ele não fez diminuir, ele não promoveu, ele fez fomentar. B, a redução da pobreza nos países centrais diminuiu a pobreza. Quem são os países centrais? São os países desenvolvidos. Diminuiu a pobreza? Também não. Não houve a diminuição da pobreza nos países centrais. Aceleração da história pelo poder econômico? Opa! Aceleração da história pelo poder econômico? Parece, não sei. A organização da sociedade contra o poder econômico? Tem uma organização da sociedade contra o poder econômico? Não teve essa organização. Tem movimentos, né? Mas não forte assim. Um poder revolucionário para reduzir a desigualdade global? Cara, que poder revolucionário, né, galera? Não tem nada de poder revolucionário aí com o objetivo de diminuir a desigualdade. Tem movimentos, mas muito distante aí, nada, né? Ai, ai. Vamos lá, então, vamos lá. Você entendeu isso aí? Letra o quê? C, letra C aí. Tá bem na fita, galera. Todo mundo aí, tá? Mandou legal. Vamos para outra aqui. É bom fazer exercício que a gente vai treinando, né? Vamos aí agora para página 10. Página 10. O único problema dessas paradas aqui é que elas são grandes pra caramba. Mas dá para fazer aqui, tranquilo aqui, para a gente chegar ao nosso contexto. 2, né? Página 10, exercício 2. A indústria foi modernizada na Inglaterra durante o século XIX, mas os velhos métodos de exploração do trabalho não mudaram. As jornadas de trabalho foram prolongadas e os salários diminuídos, fazendo crescer os lucros, especialmente nas minas de carvão, com o trabalho infantil. Os escrúpulos humanitários resumiram-se às casas para trabalhadores desvalidos, sobre os quais escreveu Charles Dickens. Os pobres têm duas escolhas: morrer de fome lentamente, se permanece no depósito, ou de repente se sai de lá, né? Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem como sair da situação. Segundo texto, quando examinei as 3 cabanas de barro que servem de hospital aos nativos em Leopoldville, todas diretoradas e 2 com um teto de palha praticamente destruído, encontrei 17 pacientes com doença do sono, homens e mulheres jogados na pior sujeira. A maioria jazia no chão nu, né? Estava morto, né? Muito do lado de fora, em frente às casas. E pouco antes da minha chegada, uma mulher em estágio final de incinerabilidade tinha caído no fogo e de queimado horrivelmente, né? Aí faria tal estudos de história 2 São Paulo, tal. Então mostra o processo da condição de trabalho, mostra não só a condição de trabalho, mas a questão do processo da exploração dessa mão de obra, né, que é constante. Você vê um processo de trabalho que é escravo. Eu vou sugar de você o máximo que eu puder, né, até você não dar conta de sobressair da situação. Os textos relatam 2 manifestações, beleza? Letra A, racismo dos europeus em relação aos nativos africanos. Expoliação dos trabalhadores na etapa imperialista do capitalismo. Falência das políticas assistenciais propostas pelo socialismo. Despreparo das autoridades para lidar com moléstia poucos conhecidas. Insuficiência da missão civilizadora restringida à dimensão religiosa. Ixi, essa aqui é punk, hein? Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Essa é punk, vou dar um pouco mais de tempo. Vocês têm 10 segundos para analisar essa questão. Não é uma questão tão assim simples, né? Mas para a gente não tem problema, a gente não tem dificuldade com isso, né, galera? A gente chega chegando, né? Então manda ver aí, resolve essa questão aí para nós aí. 10 segundos, né? Já passou 6 para a gente responder essa questão aqui. Os 2 textos, então por isso tem que observar bastante o texto. Uma pessoa marcou, na hora que tiver 8 eu vou dar uma olhada lá. 2, falta cadê o 5, né?
rapidinho aí. A galera tá com... Essa questão já é mais complicada do que a outra é bem mais tranquila, né, galera? Análise crítica, né? Olha que as indústrias foram modernizadas na Inglaterra durante o século XIX e tal. Quando examinei as 3 cabanas de barro que servem de hospital aos nativos, Leopold Diddley, os nativos, né, ele chamou a atenção do segundo texto aí, ele entregou a questão, ele entregou a resposta, viu? Vamos olhar aqui então, já tem 4 aqui, vamos ver o que 5, vamos ver o que a galera está respondendo aqui, para que a gente possa matar aqui. Não é uma questão fácil, hein? Opa! Mariana B, Cecília B, Rebeca B, Ananda B, Cadu B, né? A galera foi de B aí, né? Então vamos analisar aqui. O texto relata 2 manifestações. Racismo dos europeus em relação aos nativos africanos. Galera, ele não mostra isso, né? Não tem como ser a letra A, né? Em relação à questão do racismo dos europeus em relação aos africanos. Não mostra a situação, mostra a questão da exploração do trabalho, não fala da questão da cor. Aí o aluno pode talvez levar em questão, o trabalho escravo, fazer uma correlação, não é o caso de vocês, tentar fazer essa correlação, trabalho escravo preto África, então fechou, é isso aqui. Não é. Então o aluno tem que ficar atento a esse contexto aqui, né, do trabalho escravo, um trabalho escravo que não é, que vem desde o processo colonial, né, que era um trabalho de uma escravidão, diferente do trabalho escravo hoje, está ligado às condições, né? A pessoa não receber um salário digno, trabalhar a altas horas, né? Então, dentro do capitalismo tem essa questão da mais-valia, o lucro que o patrão tem em cima da força de trabalho. Então, você vê essa exploração da mão de obra, tá? Então, não é a letra A. Expoliação dos trabalhadores na época, na etapa imperialista do capitalismo, expoliação, exploração, né? O máximo possível, parece que é a B. Falência das políticas assistências propostas pelo socialista? Não, ninguém fala de socialismo naquele momento, né? Ele não deixou claro aqui. Por isso que na questão uma questão de vestibular, você tem que ficar sempre atento, né? Opa, o que ele está falando? Ele vai tá deixando, tem uma deixa ali para que você possa responder a questão. Então, você tem que ficar ligado, detalhado nesse processo, tá? Despreparo das autoridades para lidar com a moléstia pouco conhecida? Não, ninguém falou sobre essa questão de moléstia, né? Questão da doença, ninguém falou, tá? Atento, né? Letra E. Insuficiência da missão civilizadora restringindo a dimensão religiosa? Também nada. Insuficiência da missão civilizadora? Não. Tanto que aqui no Brasil não é o caso aqui, mas aqui no Brasil ele relata a questão dos jesuítas, né? O poder que foi em relação a esse processo de domínio. Galera, letra B. Galerinha tá firme aí, tá mandando ver, né? Vamos para 3. Só fazendo a revisão, atividade importante que nós vamos estar refazendo, fazendo a revisão. Preste atenção na leitura aqui, para que não precisa fazer várias leituras, né? Só fazer só uma, vocês. Foi precisamente a divisão da economia mundial em múltiplas jurisdições políticas, competindo entre si pelo capital circulante, que deu aos agentes capitalistas as maiores oportunidades de continuar a expandir o valor de seu capital, nos períodos de estagnação material generalizada da economia mundial. Conforme o texto, uma das características mais marcantes da história da formação e desenvolvimento do sistema capitalista é a incapacidade do capitalismo se desenvolver em períodos em que os estados intervêm fortemente na economia de seus países. B. Responsabilidade exclusiva dos agentes capitalistas privados na recuperação do capitalismo após períodos de crise mundial. Dependência que o capitalismo tem a ação do Estado para a superação de crises econômicas mundiais. Dissolução frequente da divisão política tradicionais em decorrência da necessidade de desenvolvimento do capitalismo. Ocorrência da oportunidade de desenvolvimento financeiro do capital a partir da crise política generalizada. Galera, a 3. Essa 3 ela não é tão fácil assim, FUVEST, mas vamos chegar junto, vamos resolver essa questão, viu, galera? Eu vou dar um tempo maior para vocês. Vocês têm 10 segundos para analisar essa alternativa aí e colocar aí a resposta correta. 10 segundos. Tá, essa questão não é questão fácil, não. E eu sei que você vai acertar ela, tá? Tem uns detalhes aqui que leva a gente a resolver essa questão. 10 segundos só, tá, galera? Não é meia hora, não, beleza? Meia hora. Daqui meia hora acaba a nossa aula, é só 10 segundos. Pois,
Pois é, galera, saudade de vocês, enquanto vocês estão marcando aí, né? A gente vai falando aqui, vamos ver aqui. Depois tem outras atividades aqui também, muita atividade. Ninguém marcou. Opa, marcou sim. E nós vamos analisar essa questão aqui. Marcou C. Não sei não, viu? Cecília marcou C. Mariana veio de D, né? Tá um impasse aí. Vou esperar aí mais 7 pessoas colocarem aí para que a gente possa mandar essa questão aí rapidinho aí, analisando. E o bom, galera, sabe o que é? Esse rapidinho nosso, você está treinando para a prova do Enem, né? Que tem um determinado tempo para responder, tá? Então, esse rapidinho você está ficando mais ligado no 12. É rapidinho, rapidinho, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem esse processo aqui. Marcar, tá confuso. Ô, galerinha aí, ó, vamos aí. Cecília C, Mariana D, Júlia perguntou se é a D, Mariana D, Samuel D, Marjorie D, Ananda A, tô confusa. Davi Seixas D, Rebeca B, Cadu A. Então vamos lá, então, vamos analisar essa questão, que é importante, tá? Vou ler novamente aqui e analisar ela aqui com vocês, que é pequeno o texto. Foi precisamente a divisão econômica mundial em múltiplas jurisdições políticas, competindo entre si pelo capital circulante, que deu aos agentes capitalistas as maiores oportunidades de continuar a expandir o valor do seu capital, nos períodos de estagnação material generalizada da economia mundial. Ele deu um toque. Conforme o texto, uma das características mais marcantes da história e da formação e desenvolvimento do sistema capitalista é vamos lá, incapacidade do capitalismo se desenvolver em período em que o Estado intervém fortemente na economia de seus países? Não, o capitalismo desenvolve. Mesmo o Estado intervindo, ele não vai ter dificuldade, não, né? Muitas das vezes, quando o Estado intervém, na verdade, ele vai ajudar, porque ele vai criar o quê? Estrutura, onde o Estado vai emprestar o quê? Dinheiro. Olha o que nós estamos vivendo agora. Está tendo intervenção do Estado na economia agora, galera, nessa nossa situação que nós estamos vivendo? Sim ou não? Fala para mim aí. Está tendo intervenção do Estado? De que maneira está acontecendo essa intervenção do Estado no momento da pandemia? O governo está liberando dinheiro, tá? Não está? Né? Liberando dinheiro. E eu vou te falar, ao mesmo tempo, é uma puta de uma sacanagem, porque os bancos, né, estão sendo os maiores beneficiados. No momento da dificuldade, o banco está beneficiando, por quê? Porque os juros não baixaram, tá? Então, quem está pegando dinheiro emprestado, está pegando com juro o quê? Alto. Não teve um momento de... Exato, Ananda. Tá? É aquele negócio, Ananda, não sei se eu falei no primeiro momento aqui, esse dinheiro aí de ajuda, o auxílio, né, que é necessário para muita gente mesmo, né? Tem gente que não tem nem necessidade de estar pegando esse dinheiro, vocês sabem disso. É um fator muito interessante que esse auxílio está virando o quê? O que eu vou falar, tenta entender aqui num senso crítico, está virando compra de voto para 2022, né? Então, você viu aí que era R$600, beleza? E aí o governo baixou para quanto? Baixou para quanto? Vamos ver se está atualizado no contexto. Meia hora para responder. Nossa Senhora, vocês não sabem para quanto baixou, não? Era 600, o governo diminuiu o valor. Vocês sabem disso, né? R$300. Por quê? Cecília, Igor, Jordana, Mariana, por que você acha que diminuiu para R$300, galera? Por que você acha que ele diminuiu R$300? Por que vocês acham que diminuiu para metade? A desculpa que eles deram foram que eles não tinham dinheiro para ficar, como é que fala? Tipo, bancando as pessoas na pandemia, que todo mundo teria que voltar para o trabalho, mas todo mundo sabe que eles têm dinheiro horrores para bancar o país inteiro. Exato, Ananda. E você sabe o que acontece, Ananda? Eles diminuíram aí, todo mundo, eles diminuíram, sabe por quê? Porque o governo sabe que ele vai ter que aumentar o período ainda. Então, em vez de pagar 4 de 600, ele paga 8 de 300, tá entendendo? Ele vai continuar pagando o quê? Os 600, mas só que ele divide em 300. Então, ele vai continuar pagando mais meses. Em vez de pagar só 4 meses de 600, eu dou conta de pagar 8 de 300. Quando chegar lá em dezembro, que ele falou que vai só até no final do ano, né? Chegar no final do ano e falar assim, ó, o governo prometeu que ainda vai pagar mais 4 meses, entendeu? Nossa, que governo bom. Você está entendendo o que eu estou falando?
Então, esse auxílio não é só para o povo, esses R$300 que está tendo. Você sabe que está tendo auxílio também para a empresa. Então, o Estado, né, o Estado também, ele dá a mão, né, de maneira geral. Claro que é necessário dar a mão, porque a empresa precisa, para dar continuidade, ainda mais nesse momento de dificuldade, onde não está vendendo nada, a empresa está fechada, é uma situação muito complicada. O setor terciário sofre bastante, né? Exato. No final é o povo que, né, fica complicado, porque não pode falar essa palavra aqui, né? De qualquer jeito, de uma maneira ou de outra, e é ele que vai trabalhar para pagar os impostos, tá entendendo? Então é a situação. Galera, para pensar, o governo libera o FGTS, o povo tá feliz, porque liberou o dinheiro que é dele, entendeu? Você vê, o seu FGTS é lá, seu, você está precisando, libera o povo tá feliz. Então é uma situação complicada. Então você está vendo o Estado intervir na economia, tá? E está tendo capitalismo do mesmo jeito. Então não é a letra A, beleza? Letra B, responsabilidade exclusiva dos agentes capitalistas privados na recuperação do capitalismo após o período de crise mundial? Não, 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 não. Nesse momento ele não tem como, né? Olha aqui. Responsabilidade exclusiva dos agentes, exclusiva, só deles, capitalista privado? Não, não, não. Ele não tem como, ele está quebrado, está numa situação complicada, tá? Então, o que acontece nesse exato momento? É essa dificuldade, né? Ele tem que fazer, deixa eu só anotar um negócio aqui rapidinho, desculpa. Ele tem que fazer esse processo, né? É o Estado que vai dar a mão para que esse projeto se envolva, tá? Dependência que o capitalismo tem da ação do Estado para a superação da crise econômica mundial. D. Dissolução frequente das divisões políticas tradicionais em decorrência da necessidade de desenvolvimento do capitalismo? Não, não é a D. Dissolução frequente das divisões políticas tradicionais em decorrência da necessidade de desenvolvimento do capitalismo? Não. Você está vendo a China lá? A China tem um socialismo dela lá e continua, o capitalismo está forte do mesmo jeito, né? Não é com frequência, não é constantemente, beleza? Então não é a letra D, tá? Tá parecendo que é a letra C. Vamos ler a letra E aqui para ver aqui o que é. Vocês entenderam por que não é a letra D? Ou dúvida? Ó, dissolução frequente das divisões políticas tradicionais. A China está lá e continua com o sistema capitalista. Em decorrência da necessidade do desenvolvimento do capitalismo. Não, não, não. Letra E. Ocorrência de oportunidade de desenvolvimento financeiro do capital a partir da crise política generalizada. Ocorrência de oportunidade de desenvolvimento financeiro do capital a partir da crise política generalizada. Política, ó, crises políticas. Não, não tem oportunidade, vai ser dificultoso, vai ter uma grande dificuldade. Então, a resposta é a letra C, tá? Dependência que o capitalismo tem em ação do Estado para a superação da crise econômica mundial. Crise de 29, quem que ajudou a levantar novamente depois da crise de 29? Não foi o Estado norte-americano, não foi o governo? Brasil, crise do café. Não foi Getúlio Vargas comprando café e queimando café? Foi ou não foi? Fala aí para mim. Vocês entenderam o processo agora? Então, é a letra o quê? C, tá? Vamos para 4? Vamos para 4? Tem dúvida na 3 ou não? Marcar aí, vamos embora. Capitalismo informacional. Essa fase também é chamada de capitalismo do conhecimento. É marcado pelo acúmulo de riqueza por meio do conhecimento. Teve início com a intensificação da globalização da economia e com a inovação tecnológica. É considerada a terceira revolução industrial. Este tipo de capitalismo é muito visto no Vale do Silício dos Estados Unidos. Adota-se o neoliberalismo para minimizar as barreiras aos fluxos globais. Nessa fase do capitalismo, dá-se grande importância à especialização da mão de obra. Nessa fase da evolução do capitalismo, a distribuição da riqueza entre os países em âmbito mundial. Olha isso aqui. Nessa fase informacional, do capitalismo informacional, nessa fase da evolução do capitalismo, a distribuição da riqueza entre os países em âmbito mundial mantém-se inalterada, concentrando-se nos países que originalmente se beneficiaram com a primeira revolução industrial e com ganhos decorrentes do imperialismo. Ampliou-se consideravelmente, alcançando regiões do mundo antes exploradas pelo capitalismo industrial, ao exemplo dos países do sul da África.
tem sido beneficiada com a globalização, visto que a livre circulação dos negócios contribui para a elevação do nível de vida dos países do mundo. Tem alcançado os países desenvolvidos, onde a elevação e ampliação do conhecimento alcançaram indistantemente todas as classes sociais. Depende da formação ética dos habitantes de cada país, sendo mais consistente nos países do mundo onde a mestiçagem é menos intensa. Vixe. Galera, questão 4, vocês têm 10 segundos para analisar, ela também é um pouco punk. 10 segundos para analisar, responda e vamos analisar cada alternativa, né? Criticando cada processo dessa aí. 10 segundos só, tá? Para essa questão. Não pode ser mais do que isso, não. Esperando aí, ninguém marcou ainda. É uma questão de analisar mesmo, né? Galera, o exercício é bom que a gente vai, né, trabalhando os conceitos, mas também a mente vai ficando punk, você vai ficando mais no 12, tá? Eu acho que minha internet caiu, ninguém tá me ouvindo, que eu perguntei 10 segundos, já passou 50 minutos, ninguém postou nada. Vixe, a galera tá analisando forte essa questão, hein? Vamos analisar então aqui junto aqui. Vocês não quis... Opa, respondeu. Mariana. Mariana. Pô, bispo, o tempo passa diferente. Por isso dizem que o tempo é relativo, sim. Relativo. Tá certo, né, galera? Galera, vocês estão bem na fita aí, hein, parece. Vamos fazer análise aqui? Vamos fazer uma análise aqui, então, rapidinho aqui, ó. Presta atenção aqui. Nessa fase da evolução do capitalismo, a distribuição da riqueza entre os países em âmbito mundial. Galera, lembra que está ligado no qual período? No período do capitalismo informacional. Mantém-se inalterada, concentrando-se nos países que originalmente se beneficiaram com a primeira revolução industrial e com os ganhos decorrendo do imperialismo. Parece que é essa, não tenho certeza. Vamos analisar as outras, tá? Vamos lá. Tempo não existe. Vamos embora. Falou tudo. B. Ampliou-se consideravelmente, alcançando as regiões do mundo antes exploradas pelo capitalismo industrial. É exemplo dos países da África, do sul da África, né? Subsaariana. Olha lá, tem desenvolvimento informacional lá? Não tem. Letra B está fora. C. Tem sido beneficiada com a globalização, visto que a livre circulação de negócios contribui para a elevação do nível de vida dos países do mundo. Olha aqui. Tem sido beneficiada com a globalização, visto que a livre circulação, essa livre circulação, ela ocorre entre aspas, porque eu tenho que ter poder o quê? Aquisitivo, né? Então, contribui para a elevação do nível de vida dos países do mundo, como se todo mundo fosse de maneira igual. Não é, tá? Sai fora, então, a letra C. D. Tem alcançado os países subdesenvolvidos. Opa, peraí, né? Onde a elevação e ampliação do conhecimento alcançaram instantaneamente todas as classes sociais. Galera, não é. É diferença a questão do conhecimento, a questão da educação, a questão do estudo é diferente. Nós estamos vivendo um momento da pandemia onde é a realidade, né? Tanto que vocês sabem disso. Se alguém tem algum colega que estuda em escola pública, né? Você deve estar sabendo aí que não é fácil, é diferente o processo que está tendo a questão das aulas, né? Até mesmo, não só esse fator, mas nós vemos a mídia, a dificuldade que tem nesse processo, né? Ah, vamos fazer aula pela internet, tá? Vocês viram aí na nossa aula hoje, a minha internet caiu, né? Muitos alunos, a internet cai, você talvez tenha que ter um gasto maior aí para dar uma turbinada na sua internet para assistir às aulas. É verdade, não é? Então, não é fácil. Esse processo é desigual. Nesse momento, você ainda continua vendo a questão da desigualdade em relação à questão da educação, né? Já vimos a desigualdade na questão presencial, né? Onde o governo tem a necessidade de criar cota, tá?
para escolas públicas. Aí, se você é a favor ou é contra, aí é um outro debate para a gente fazer, mas você vê a necessidade da criação de cotas para a escola pública devido a esse processo da desigual, né, nos países, onde não tem como, e principalmente o nível de desenvolvimento, não só internamente, mas o nível de conhecimento em relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos é diferente, tá? Não estou falando que não tenha pessoas inteligentes para subdesenvolvidos, tem sim. Não tem infraestrutura, tem sim, né? Nós temos a estrutura violenta na Bahia, em todo o Nordeste, essa região norte, aqui em Goiás, tá? Mas é muito mais em relação à questão que é muito mais dificultoso, né? Então, olha essa daqui. Tem alcançado o país subdesenvolvido onde a elevação da ampliação do conhecimento alcança indistintamente todas as classes sociais. Não, é diferente as classes sociais em relação a esse fator. Letra E. Depende da formação étnica dos habitantes de cada país, sendo mais consistente nos países do mundo onde a mestiçagem é menos intensa. Galera, isso aqui é racista, né? Isso aqui é uma visão que é preconceituosa, racista, infelizmente. Galera, alternativa A, tá? Mantém-se inalterada nessa situação, concentrando-se nos países que originalmente se beneficiam com a primeira Revolução Industrial e com os ganhos decorrentes do imperialismo. Galera, estou muito feliz com vocês estão batendo forte, mas a alternativa está acertando e esse é o treino, né? É mais ou menos assim, a gente jogou uma bola aí, dando exemplo em relação ao futebol, um vôlei, treinou, e nós estamos treinando, passa a aula, vocês estão ligados na fita, segundo ano vocês estão de parabéns, tá? 5. A imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica, a qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças em relação ao trabalho. Dentre as empresas capitalistas, uma alteração significativa diz respeito ao... Dentre as empresas capitalistas, peraí, a imagem, então a imagem aqui do robô, né, produzindo o carro aqui rapidinho, a imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica, a qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro da empresa, as relações de trabalho dentro da empresa capitalista. Uma alteração significativa de respeito a... Letra A, informatização do processo produtivo e ampliação do emprego de modo geral, automoção do processo produtivo e necessidade da mão de obra reduzida, mais qualificada e especializada, surgimento do Fordismo, conjunto de métodos de produção em série, com os quais vários operários produzem mais em menos tempo, a ausência completa de trabalhadores em todas as fases da produção, visto que as máquinas regulam todo o processo produtivo. Vixe. E aí, galera? Essa aí é mais fácil, né? Vou dar para vocês 5 segundos aí para resolver essa questão. Essa aí é mais fácil, né? A Ananda foi de A. Rebeca B. Vivian valeu. Não sei nem o que é esse valeu aí. Ah, qual é a quarta? Entendi. Cecília B. A galera indo de B aqui agora, né? Depois vocês leram novamente, vocês analisarem aí, né, galera? Tipo assim, vou fazer uma leitura aqui para analisar. Vamos mandar aqui, né? Letra A. Informatização do processo produtivo e ampliação do emprego de modo geral. Galera, se eu tenho informatização, aqui está sendo um contraste, né? Se eu tenho informatização do processo produtivo, eu não vou ampliar, não vou aumentar a quantidade de emprego, concorda comigo? Tá? Então a A está cortada, né? Olha a B. Automoção do processo produtivo e a necessidade de mão de obra reduzida, né? Mais qualificada e especializada. Parece que é essa. C. Surgimento do Fordismo, conjunto de métodos para a produção em série, com quais vários operários produzem mais em menos tempo. Tá falando tudo certinho, mas não tem nada a ver aqui o Fordismo aqui nesse processo. Letra C tá fora, né? Letra D. Aí o aluno pode ficar com dúvida na B e na D. Ausência completa, ou seja, não tem ninguém, de trabalhadores em toda a fase da produção, visto que as máquinas regulam todo o processo produtivo. Galera, não, quem vai regular o processo produtivo é quem? É o trabalhador. Olha a palavra aqui, ó, ausência completa. Não tem ausência completa. Talvez você olhe aqui, você não vê o cara trabalhando, você fala assim, é isso mesmo. Não. É a letra o quê? B. Queridos, nossa aula vai acabar aqui em menos de 20 segundos, tá?
Queria agradecer vocês aí por essa aula maravilhosa hoje, participação, tá beleza, ter aberto aí os vídeos na primeira aula.